Abre a sua Bíblia na Epístola aos Colossenses. Pega caneta, pega papel. Eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar, tá, Aline? Pra ir anotando. Amém? Então vamos nessa. Primeiro aos Colossenses, a partir do versículo 3. Essa passagem aqui está falando sobre a fé. A fé e a caridade, ou seja, a fé e o amor dos colossenses. É uma oração de Paulo pelo seu progresso espiritual. Ou seja, pelo crescimento 1, a partir do versículo 3. Essa passagem aqui fala da fé e fala do amor, tá? Paulo aqui, ele ora para que o povo de Colossenses cresça espiritualmente. E esse é o tema que nós estamos abordando ainda. E fala de Jesus também, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas antes de eu falar isso aqui, enquanto o pastor Rafael estava falando, eu senti de falar de Hebreus. Hebreus no capítulo 11 está falando sobre a fé também. E para a gente crescer, a gente precisa ter essa fé em todas as áreas, seja na espiritual, seja na área financeira, como estávamos abordando aqui. Se não tiver fé, gente, não vamos a lugar nenhum. Você pode até ofertar o maior nota que você tiver na sua bolsa. Mas se você está ofertando sem fé, nada vai acontecer. Estão entendendo? Vocês têm que entender o que está te motivando. O que isso vai te trazer. E aí, Hebreus 11 está falando da natureza da fé. E fala assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram um testemunho. Ou seja, é uma prova, a fé é uma prova de que você consegue alguma coisa. Se você ter essa fé dentro de você com força, ainda que seja pequenininha, do tamanho do grão de mostarda, que a palavra do Senhor diz que se você tiver essa fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para o monte e para o outro lado e ele vai. Então olha o poder que tem a fé. E esses alcançaram muitas coisas. Pela fé, o 3, entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foi criado, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha o versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi translatado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus os translatara. Visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que se agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pega esse versículo 6 aí, gente. Anota aí no seu papelzinho. Sem fé é impossível agradar a Deus. E também sem fé é impossível a gente chegar a um crescimento. Não é isso? E aquele que tem fé, a palavra do Senhor diz que Deus abençoa. Não é isso? Que Deus dá o galardão necessário para aqueles que têm a fé. Agora vamos voltar lá para Colossenses.
Colossenses 1, no versículo 3. Está escrito assim: graças damos a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade, tá? Eu estou lendo a tradução mais antiga, né? Tradicional. Mas vocês pegam aí. E da caridade que tendes para com todos os santos. Nesse versículo 4 aqui, eu vejo 2 pontinhos para o nosso crescimento, né? Que o apóstolo Paulo estava citando nessa carta aos Colossenses, para que eles pudessem ter um crescimento espiritual. E olha o que ele citou aqui primeiro. A fé, como eu falei e Deus falou aqui, e como o apóstolo Paulo falou em Hebreus, que é necessário que tenha fé para poder agradar a Deus, que sem fé é impossível agradar a Deus. E esse povo tinha essa fé. E também para a gente poder crescer espiritualmente, a gente precisa ter um amor. Só que esse amor é diferenciado. É um amor um para com o outro, sem interesse. Estão pegando? Amor como Cristo amou. Se a gente quer crescer, gente, primeiro, o ponto mais importante para o nosso crescimento é fazer como Jesus fazia, em todas as áreas. Jesus, em todas as áreas, ele era o amor em pessoa. Então nós temos que ser como ele. No versículo 5: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. O 6: que chegou a vocês, como também está em todo o mundo. Ou seja, essa palavra do Evangelho já está lançada aqui e em outras partes, não é isso? E o que está acontecendo com essa palavra? Ela está frutificando. O que é isso? Está crescendo, está avançando, tá? Como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Ou seja, desde o momento que a gente ouve a palavra da verdade, essa palavra vai frutificando, não é isso? No nosso espírito. Então, quando a gente ouve a palavra da verdade, toda vez que a gente ouve, o nosso espírito vai crescendo. O 7: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. O 8: o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. E aí, gente, o que acontece? Quando a gente nasce de novo, Deus passa a ser o nosso Pai, não é isso? E o que Deus é? A palavra do Senhor diz que Deus é amor. Isso aí. Então, se eu sou filho de Deus, eu sou filho do amor, né? E o que acontece? Então, desde o momento em que a gente deixa de lado a nossa antiga natureza, não é isso que diz a palavra? Que nós somos agora uma nova natureza. As coisas velhas se passaram, tudo novo se fez. Então, se eu sou agora uma nova criatura em Deus, então agora a minha natureza, qual é a natureza que tem que estar em mim? É a natureza do amor, não é isso? E esse amor, ele é derramado por nós através do Espírito Santo. Não adianta de tentar fazer força para poder amar, como Cristo amou. Não adianta. É através do Espírito Santo que tem esse crescimento no nosso espírito. Não é um sentimento. O amor não é um emocionalismo, esse amor. Não.
Vamos lá para Romanos no capítulo 5. Tá conseguindo pegar, Aline? Devagarzinho. Romanos 5. No versículo 5, na parte B. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, todos nós temos esse amor. Então, isso tem que andar junto com o nosso crescimento. A gente não pode só buscar crescer no nosso intelectualismo e não nessa natureza divina de Deus, que é o amor. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. E aí eu coloquei uma anotação, um negocinho aqui do lado. Escrevi assim: existe um tempo para todas as coisas. Assim como Cristo teve um tempo para morrer por nós, por amor a nós, teve um tempo, não teve que esperar um tempo. Então, tudo na nossa vida vai ter um tempo. Não adianta a gente querer alcançar as coisas no nosso tempo. É no tempo de Deus. Então, existe um tempo para todas as coisas, inclusive para crescermos na fé. Porque ninguém nasce pronto. A gente passa a ser nova criatura e é a partir desse momento que a gente vai crescer. Então, todos nós estamos aptos a crescer todos os dias, no tempo certo. Não é isso? Não adianta você querer pular fase. É por etapas que a gente vai alcançando esse crescimento. Versículo 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Agora vamos voltar lá no livro de Colossenses. Versículo 9. Vamos continuar. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e inteligência espiritual. O 10. Para que possas andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, olha a preocupação de Paulo para essa igreja. A necessidade da gente ter esse amor arraigado dentro de nós, né? Com firmeza, para que possa ter esse crescimento, para que possa ser frutificado dentro de nós alguma coisa. É necessário a gente andar sempre com foco na natureza que nós temos, na natureza que nós somos, para que a gente possa vir crescer, para que a gente possa vir frutificar. O 11. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade, com alegria. O 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Romanos 5:8. Nós vamos ficar entre Romanos, Colossenses. Cristo nos escolheu para pertencermos a Ele. E no Romanos 5, no capítulo 8, está escrito assim, olha. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O 9.
Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele. Seremos por ele salvos da ira. Ou seja, o amor de Deus, Cristo nos escolheu para pertencermos a ele. E ele fez isso através do seu amor. Amém? E aí em Colossenses 1 de novo, no versículo 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Eu estava falando esses dias com uma pessoa sobre isso aqui. Não adianta, gente. Cristo, ele já nos tirou de um lugar, né? Nos tirou das trevas, nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Não adianta a gente querer fazer as coisas pela nossa força. O que acontece? A gente sai do lugar em que Cristo nos colocou. Cristo, ele nos colocou numa posição. Só que se a gente não responde a ele nessa posição, a gente dá liberdade para as trevas atuar na nossa vida. E ela vem com força, porque você não está em Cristo. Ele tirou, mas a gente às vezes é teimoso e vai lá querer comer das bolotas dos porcos. Não é isso que acontece? E aí, ao invés da gente crescer, a gente volta para trás. E aí, lá em Romanos, está falando também sobre isso. Deixa marcadinho na sua Bíblia, Romanos 5. O meu estava marcado, eu tirei. Eu vou ler aqui, vou continuar do 9, li o 9, vamos lá para o 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. Agora vamos lá no versículo 18. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Ou seja, quando Jesus nos tirou, gente, do império das trevas, nos trouxe para o reino do seu amor, nada mais foi do que a graça dele que foi derramada por nós. O favor dele que foi alcançado por nós. E aí o que acontece? Deus, ele queria de volta a comunhão com o homem. Queria se reconciliar com ele. Então ele oferece esse presente, que é a sua graça. E aí Jesus passou a ser o nosso substituto perfeito para a nossa vida. Ele nos substituiu. E ele fez isso, gente, para que hoje nós pudéssemos andar em crescimento. Não é isso? Para que pudéssemos crescer. Assim como ele venceu. Aqueles que crescem são vencedores. E nós estamos aqui para isso, para avançar. Não é? Para crescer. Assim como ele foi, assim como ele fez. E no versículo 17, subindo um pouquinho, está escrito assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aí lá em Efésios 2, no versículo 8 vai estar escrito:
Porque pela graça sois salvos, por meio da nossa fé. Olha a fé. E isto não vem de nós, é um dom de Deus. Então a fé também é a graça, né? O que Deus fez por nós é a graça dele revelada em nós. Nós não merecíamos, mas ele foi misericordioso por nós. Não é isso? No versículo 14. Em quem temos... Colossenses, volta lá. Primeiro, no versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E aí, gente, anota aí o que significa redenção. Através dele nós temos essa redenção. Anota aí. O que é redenção? É resgatar e libertar da escravidão do pecado e das penalidades da violação das leis de Deus. Cristo, ele nos redimiu de tudo isso, quando ele nos tirou lá da antiga posição que nós estávamos. Ele, através do ato dele de amor por nós fomos redimidos por ele, nós fomos libertos de toda escravidão, de todo julgo. Ele nos tirou. E de tudo aquilo que poderia nos acontecer por causa do pecado, ele aboliu também. Por causa, antigamente, né, quando era tudo por causa da lei de Deus, se alguém cometesse um pecado, logo eles teriam que fazer sacrifícios. Isso quando não era apedrejado e tal. Mas através do que Jesus fez por nós da cruz, ele nos libertou de tudo isso. E ele nos redimiu através do seu sangue, nos fez puros. O versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, e visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. O 18. E ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. O 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante eles vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvidos, a qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Agora, para terminar, vamos lá em Romanos de novo. Agora, no início do versículo 5. Capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, nós temos agora paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança
da glória de Deus. O 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Amém? Então se coloca de pé. Aleluia.